Ageu capítulo 2, versículo 2 até o 9 diz assim: fala agora a Zorobabel, filho de Salatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo dizendo, dois pontos: quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na sua primeira glória, e como a vedes agora? Não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela? Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçai-vos todo o povo, da terra, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Segundo a palavra que concertei convosco quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações. E encherei esta casa de minha glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Acabamos de fazer uma leitura que, na minha ótica de enxergar, requer bastante atenção para entendermos. A maioria de nós outros não atentamos para esse templo, não templo, mas templo, casa de Deus. A maioria de nós outros não atentamos. Do Gênesis ao Apocalipse, por incrível que pareça, somente esses 2 capítulos, somente este livro fala deste templo. Para quem não sabe, o desprezível templo, o esquecido templo. Pode observar que em algumas Bíblias tem epígrafe e chama ele de o segundo templo, sendo que quem colocou a epígrafe foi um cardeal para nos ajudar, o cardeal Hugo. E se eu estivesse por perto, eu diria: Hugo, põe isso não, que está errado. Na realidade, esse aqui é o terceiro templo. O primeiro templo fora feito por Bezaleel, o filho de Miriam, com Ur,
Segundo a Bíblia, Moisés subiu ao monte, Josué lá embaixo lutando contra os amalequitas. Quando Moisés estava com as mãos estendidas, os amalequitas caíam na espada do exército de Josué. Quando Moisés cansava os braços, os amalequitas venciam Israel. Até que os dois, Arão e o irmão de Moisés e o cunhado de Moisés, marido de Miriam, pai do arquiteto do ministério Moisés, que era o Bezaleel, filho de Miriam com Ur. Aí veio o primeiro templo, que era um templo portátil, que nós conhecemos como tabernáculo. Armava e desarmava. E segundo a Bíblia, 480 anos. Eu disse quantos anos? O lado de cá parece que está mais ligado. Toda a igreja, quantos anos? Segundo a Bíblia, 480 anos, Deus sendo adorado numa barraca, que era o primeiro templo, que nós chamamos de tabernáculo, mas era uma barraca. E por que era uma barraca? Porque ainda não tinha um endereço fixo. Hoje estavam aqui, o mês que vem já estava em outras terras, porque a nuvem sacudia e o povo levantava e era guiado pela nuvem durante o dia e durante a noite uma labareda de fogo. Era a época das tendas. Eles não tinham endereço fixo. Já imaginou fazer um templo? E a hora de ir embora, tinha que abandonar o templo. Por isso, era uma tenda. 480 anos depois. Não vamos ler por conta do tempo, mas 480 anos depois, pelo menos é o que diz o primeiro livro dos Reis, capítulo 6, versículo 1, que desde que saíram da terra do Egito, 480 anos depois, primeiro dos Reis, capítulo 6, versículo 1, aí Salomão chamou o povo e disse: gente, vamos fazer um templo para Deus. Ninguém aqui mais mora em barraca, diz Salomão. Todos nós moramos em casas belíssimas. E Deus ainda é adorado numa barraca. 480 anos depois. E Salomão diz: gente, a época das barracas já passou. Que pena que você não pegou a revelação e eu vou ter que pegar pesado. Diz para ele e diz para ela: a época das barracas já passou. Diz de novo para ele e para ela assim, ó. Diz para ele e diz para ela: pega a visão. 480 anos. Deus sendo adorado em barraca. Até que Salomão disse: não, vamos construir um templo. Para quem não sabe, Salomão ouviu de Deus, escuta isso, isso aqui é o que eu vou te falar, é muito sério. Salomão ouviu de Deus: Salomão, eu, Deus, estou te prometendo que antes de você nunca houve, e após você não haverá um homem tão rico, tanto quanto você. Desde Adão nunca houve um homem tão rico,
e após você não haverá alguém tão rico tanto quanto você. Ó, se Deus falou, está falado. Aí tem gente que é contra a prosperidade, e aí diz, não, essa riqueza era sabedoria, saúde. Nós não vamos ler por conta do tempo, tá? Mas, segundo livro das Crônicas, capítulo 9, versículos 13, 14, 15, 16, 17, até o 25, fala da riqueza de Salomão. Fala-se muito das minas, no plural. Fala-se muito das minas de Ofir. Mas o mesmo texto diz quem era o dono das minas. Segundo a Bíblia, se for o caso a gente lê o texto, Salomão trazia de suas minas, todo ano, 33.300 quilos de ouro por ano. Quem não gosta de prosperidade deve ficar com raiva. Vou repetir. Salomão trazia 33.300 quilos de ouro por ano. Segundo a Bíblia, na época de Salomão, segundo a Bíblia, ele mandou calçar Jerusalém toda. Vou te dar até esse texto, depois você lê. Não vamos ler por conta do tempo. Ele mandou calçar Jerusalém toda de tabletes de prata. Tipo as ruas do Pelourinho lá em Salvador, né? Que é paralelepípedo. Então, na época de Salomão, era tablete de prata. Que é isso, pastor? Sim, senhor. Sim, senhor. Sim, senhor. Aí Salomão disse, bora construir o templo. Segundo a Bíblia, primeiro templo, uma barraca. Segundo templo, o templo que fizera Salomão. Segundo a Bíblia, foi 7 anos de trabalho. Quantos anos? 7 anos. Segundo a Bíblia, e esse texto a gente tem que ler, porque a gente falando, dá para crer, mas dá vontade de anotar e ver se procede ou não, e em casa a gente olha melhor, mas esse texto a gente vai ler. Segundo a Bíblia, o templo que Salomão fez, as paredes, por dentro e por fora, eram toda revestida de ouro. Toda. O templo, sim, senhor. Sério, pastor? Campeão, coloca aí, meu amado. Primeiro livro dos Reis. Põe aí. Capítulo de número 6. Me dá o versículo 21, por favor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 6, 21. Tem como? Tem não? Alguém achou aí? Lê, meu amado. Cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro. Lê de novo. E cobriu Salomão a casa por dentro de ouro puro. Agora, permanece de pé. Todo esse capítulo é a construção do templo, o segundo templo. Todo esse capítulo, do versículo 1 até o último, é a construção do templo. Esse é o versículo 21. Lê o 22. Assim, toda a casa cobriu de ouro. Lê de novo. Assim, toda a casa cobriu de ouro. Repete isso, gente. 1, 2, 3. Para um pouquinho, meu amado. Para um pouquinho. Lê aí o versículo de número 30. Também cobriu de ouro o soalho da casa. Opa, tem uma vírgula aí. Lê de novo. Também cobriu de ouro o soalho da casa. Oh,
permanece de pé. O que é assoalho? Não, contado ninguém acredita. E se eu disser, lá na Bahia a gente chama de passeio, aqui é calçada, né? Calçada, né? Até a calçada do templo, ó, parede de ouro, piso de ouro, e a calçada do templo, era lê esse mesmo versículo, todinha, depois da vírgula, vai embora. Versículo 30. Não, lê todo. Também cobriu de ouro o soalho da casa, por dentro e por fora. O que é soalho de fora? O que é soalho de fora? Obrigado, querido. Contado ninguém acredita. Há um porquê de eu estar dizendo tudo isso. Estou finalizando agora, lhe prometo. Oi. Piso, ouro, isso é calçada de ouro. Bem baixinho. Eu ouvi dizer que aqui em São Paulo tem uma réplica. Olhando aqui, bote o nome de quem quiser. Agora de Salomão. Não, pai. Cadê o ouro? É uma obra linda? Sim. Aplausos para o engenheiro? Ok. Agora, bote o nome que quiser. Agora, templo de... Está longe. Não é que eu gosto de confusão, mas como é que você fica calado com um trem desse? Agora você vai entender onde eu quero chegar. Nabucodonosor, me dá o nome do bicho. Saiu de Babilônia e foi até Jerusalém. 1.500 quilômetros. E tocou fogo em Jerusalém. Tocou fogo no templo. Quantos querem ouvir o que Deus tem para falar? Levante a mão e glorifique ao Senhor. Quem quer ouvir o que Deus tem para falar? Levante a mão e glorifique ao Senhor. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: converse comigo, não. Olha de novo para ele e diz assim: atrapalha minha bênção, não. Olhe de novo para ele e diga assim: receba. Você vai entender onde eu quero chegar. 1.500 quilômetros. E tocou fogo em Jerusalém. Tocou fogo no templo. Não tem lógica. Como que você luta para conquistar uma cidade e você vai destruir a cidade com fogo? Só que se ele não toca fogo, a prata não. Se ele não toca fogo no templo, o ouro não. Aleluia não, misericórdia. Vou dizer que o diabo roubou o ouro, de aleluia. Agora você vai entender. Ele pega toda a riqueza, leva para a Babilônia, que hoje, geograficamente falando, é o Iraque. Até que veio o fim do cativeiro. E no fim do cativeiro, os judeus voltaram numa alegria. Teve deles que nasceram lá e ouvia falar que Jerusalém era o templo. Só que quando Jerusalém ardia em brasas, nenhum judeu viu.
Porque tiraram os judeus, levaram o cativo, depois tocou fogo na cidade. Então os judeus que viram Jerusalém, quando voltaram, começou a chorar. Quem conheceu o templo que Salomão fizera, aí você vai entender por que eu fiz questão de ler o texto, que era uma coisa linda, era uma coisa de deixar qualquer um de queixo caído. Só que quando eles chegaram, começaram a construir. Faz suas casas, ajeita, e Deus espera. 15 anos depois, eles já chegaram, reconstruíram as cidades, reformaram suas casas, mas o templo do Senhor Deus só tem destroços, a ponto de Deus chegar e usar o profeta Ageu e dizer: Ageu, fala para eles que eu esperei. Cada qual ajeitar a sua vida, lógico. Mas e a minha casa não vão fazer? Estou esperando faz 15 anos, Ageu. E no capítulo 1 está muito claro. Subir, cortar madeira, fazer a casa. Foi o caso a gente ler o texto. Ó, oi. Quatro meses. Oi. Quantos meses? 4 meses. Quantos meses? 4 meses de construção. 4 meses após, Zorobabel, o governador, gritou: amanhã é a inauguração do templo. Nós só sabemos que esse templo existiu porque esses 2 capítulos contam a história. É chamado de o desprezado templo. É chamado de o esquecido templo. A multidão veio para a inauguração. 4 meses já construiu. Salomão levou 7 anos para construir. No dia da inauguração, agora você vai entender a leitura que a gente fez. Quando chegaram para a inauguração do templo, olharam para o templo, os velhinhos. Templo, 4 meses e construiu isso. Para quem não sabe, os velhinhos, pode observar que a leitura, Deus chama a atenção dos velhos. Os velhinhos começaram a murmurar e a dizer: isso é templo? Em outras palavras, sem palavras. Segundo a Bíblia, era um puxadinho, como a gente diz lá na Bahia, é um puxadinho de madeira. Era um puxadinho de 7 por 10. Coberto de tábua, conhecido como barracão de tábua. Os aí começaram a murmurar e dizer: isso é lá templo, isso é um barracão velho. Templo eu conheci, fui apresentado ao Senhor, o templo de Salomão, era ouro, era os velhinhos daí. Eu conheci. Quem tinha 100 anos, foi levado para o cativeiro, com 20, voltou 70 depois. Então ele conhece. Saiu com 15,
10 anos. O que tinha de velho que conhecia a história do primeiro templo, começaram a murmurar no dia da inauguração, dizendo: isso é um barracão velho, a ponto de Deus tomar o profeta Ageu e dizer: fala agora. É que você não lembra, mas a leitura começa assim: fala agora. Quando Deus diz fala agora, é que ele está com pressa. Fala agora. Vou repetir: fala agora. Diz a Zorobabel e a Salatiel, e faz a seguinte pergunta, pode observar: quem há entre vós que viu a outra casa que Salomão fez? Observe se não é isso. Quem há entre vós que viu o templo que Salomão fez? E os velhinhos levantaram a mão: eu conheci. Como era? Era ouro, até a calçada era de ouro, até o passeio era de ouro, era ouro na parede, era ouro, a gente pisava em ouro. Esse barracão pô de velho, dizer que isso é casa de Deus. Eu conheci. Aí Deus brada e diz: para que eu quero prata? E para que eu quero ouro? Minha é a prata, meu é o ouro. Está julgando o barracão pela aparência dele? Está julgando o barracãozinho pela aparência dele? Pois assim diz o Senhor: a glória desta última casa. Olha para alguém que está do seu lado e diz para ele, diz para ela: ainda tem a segunda glória. Ele não entendeu, ela não entendeu. Diz para ele, diz para ela assim: ó, a tua história não acabou. Diz para ele, diz para ela assim: ó, a glória da segunda casa está chegando aí. Lamanda vai show. Lamanda lavassuenerevinai. Quem recebe esta palavra? Diz para ele, diz para ela assim: ó, você vai ouvir o meu testemunho. Diga para alguém que está próximo de você, mas fale com autoridade. Diga para ele, diga para ela: ainda tem a glória da segunda casa. Já que ela e ele não entendeu, pega pesado, diz para ele, diz para ela assim: ó, a última palavra é do Senhor. O barracãozinho não tinha aparência, quase não entra para a história. Fala-se muito do templo de Salomão, fala-se muito do templo do meio judeu, por parte de mãe,
e meio edomeu por parte de pai, que era o Herodes, o lado judeu de Herodes, levou ele a construir um templo. Fala-se muito do templo de Herodes, mas quase não se fala do barracão. E para quem não sabe, esse barracão ficou de pé 500 anos. Epifanes, o general helenista, queria destruir esse barracão. Dá um Google depois e busca a história. O general Pompeu, quando chegou para tomar das mãos dos helenistas, tentou entrar com seu cavalo nesse barracão. Dá um Google para ver a história do que aconteceu. Não tem aparência? Não. Tem prata? Não. Tem ouro? Não. Mas não tenta bagunçar não, porque o dono do barracão cuida dele. O dono do barracão cuida. A glória desta última casa será maior do que a glória que foi derramada sobre o templo que fizera Salomão. Pega esta revelação, e eu estou devolvendo o microfone a quem de direito agora. Pega esta revelação, quem viver verá. Deus cuida deste barracão. Deus cuida deste barracão. Aplauda a Jesus Cristo, por favor. Pare onde você está. Não vai nem 30 segundos. Pare onde você está. Curve sua cabeça comigo. De cabeça curvada. Olhando para o céu. Para o céu você olha com os olhos fechados. Pecador com os olhos abertos vê o céu por fora. Crente com os olhos fechados vê o céu por dentro. Em alto e bom som, diga comigo: Senhor Jesus, Tu és a razão do meu viver. Não preciso te dizer nada. Sabes de tudo. Sabes até que eu sou fraquinho. Mas também Tu sabes que eu te amo. Senhor, permita-me uma pergunta. Permita-me uma pergunta. Jesus, Tu me amas? O Senhor ama este barracão? Pergunta: Senhor, o Senhor ama este barracão? Se Tu me amas, então me faz sentir a Tua presença. Agora, 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 agora.